E todos esses aqui já com passagens pela seleção brasileira, tá? Todos os 8 que a gente vai apresentar a partir de agora. Mas os 4 primeiros são Richarlison, Gabriel Jesus, Lucas Paquetá e Arthur. Repetindo, todos eles, nesse instante, ainda no máximo com 23 anos. E aí, André, eu vou começar com o Mauro, que mais especialmente acompanhou bem de perto o surgimento, todos nós, né? Mas o Mauro, bem de perto o surgimento do Gabriel Jesus. E aí eu queria que você começasse por ele, já que temos Richarlison, Paquetá e Arthur, para saber se ele evoluiu mais do que você imaginava, se ele está no estágio de futebol hoje, que você acha que ele deveria estar, um pouquinho abaixo, um pouquinho além. Então, Luizinho, isso vale para o Gabriel, vale para qualquer atleta e qualquer profissional. A gente tem momentos, né? Momentos melhores, momentos piores, alguns só tem momentos ruins, né? Alguns quase sempre, mesmo quando é ruim, é ótimo, né? Agora, o Gabriel Jesus, até evidentemente a parada, vivia um dos seus melhores momentos e mais ou menos tudo aquilo que o Guardiola adora falar. Quem mais gosta do Gabriel Jesus não é a mãe dele, que tem uma história maravilhosa na vida e na profissão dele, é o Guardiola. O Guardiola o elogia e fala, caraca, eu concordo com parte, mas talvez nem tanto, né? E o Guardiola publicamente, não só publicamente, a gente sabe, até internamente, desde que ele chegou, no início eles moravam no mesmo condomínio, e o Guardiola às vezes batia na porta do Gabriel Jesus à 1 da manhã, abria a porta do Gabriel Jesus, o Guardiola chegava falava, não sei o que lá, ia embora, as coisas malucas do homem. Mas, enfim, o Gabriel vive um momento muito bom, porque ele entrega sem a bola todas aquelas coisas que a gente vê e fazendo muitos gols sem ser titular absoluto. Então, dá para dizer que o Gabriel conseguiu evoluir muito e tem muito a evoluir pela idade. O Arthur, eu confesso que já esperava um estágio melhor dele, também compreensível pela concorrência absurda que tem, não que o Gabriel Jesus também não tenha no Manchester City, mas o Arthur, até por aquele cara que eu sempre dizia, ainda no Grêmio, que parecia que ele tinha nascido em La Masia, porque tinha tudo para dar certo no Barcelona, eu esperava um pouco mais dele, mas muito mais também do próprio Barça. Então, nesse pacote, ele acaba rendendo menos. O Richarlison é um cara que evoluiu muito. É fato que nos últimos meses nem tanto, mas evoluiu muito, sobretudo na própria seleção brasileira, que eu achava, que, diferentemente do Alê, que nem era um cara para a seleção e está indo bem. E o Paquetá é um que evoluiu. Mas no caso do Paquetá, dá para imaginar, ou dá para saber, e é óbvio, que o Milan também não ajuda. Se chegassem agora Messi e Cristiano Ronaldo ao Milan, exagerando, teriam uma série de problemas também com esse time. Mas eu entendo, entre esses 4, quem mais evoluiu é o Gabriel Jesus, seguido pelo Arthur, pelo Richarlison e o Paquetá, eu quero dar esse voto de confiança pelo momento horroroso do Milan. O André, o Gabriel Jesus, e aí especificamente falando sobre ele, depois a gente abre e amplia um pouquinho mais para os outros 3 também dessa imagem. O Gabriel Jesus vive uma boa temporada, como lembrou o Mauro, né? Apesar de ser reserva, são 18 gols na temporada para o Gabriel Jesus, que completou 23 anos na sexta-feira da semana passada. Então, por mais que a gente olhe para ele como um cara que já está na seleção há algum tempo, e não dá para dizer, o cara com experiência de seleção, mas ele é um cara consolidado na seleção brasileira, ele não é titular absoluto do time dele. Você acha que ele tem que dar esse passo de ser um titular absoluto de um time grande da Europa? Grande, assim, no sentido de ser importante, porque hoje o City é um time grande da Europa, é um time importante que disputa as principais competições e briga pelos principais títulos. Você acha que ser reserva atrapalha o Gabriel Jesus nessa evolução que a gente projeta, ou que você projeta? Eu acho que não. Claro que o ideal é você ser titular, você jogar, ter ritmo e tal, mas ele tá sempre sendo utilizado, né? Ele tá sempre em campo. Então, ele não dá pra gente colocar que o Gabriel Jesus é só uma opção. O Gabriel Jesus, ele tá como protagonista, não protagonista, mas ele é um dos caras de confiança do Guardiola, faz uma boa temporada. O ideal é poder jogar, mas eu procuro ver até o lado bom, Luizinho. Quando o cara tem a minutagem dele, não chega lá no limite, ele tem inclusive mais gás para cada vez que for exigido mostrar mais o seu futebol. Então eu não vejo isso como um grande prejudicial, não. É melhor tá assim do que tá na situação do Paquetá, com um time que não anda. Mas ali, algo que me preocupa aí quando a gente faz análise de seleção, esse é algo que eu costumo repetir, eu me preocupo quando a gente olha para a seleção brasileira e não tem protagonistas em seus times. Porque aí eu vejo alguma dificuldade para alguns, né, também ao chegar na seleção brasileira, falar assim, olha, me dá aqui, porque eu estou acostumado a resolver, e eu resolvo no meu time, eu vou resolver na seleção brasileira também.
Então, assim, nesse aspecto, a gente tem o Neymar e poucos outros, se a gente for observar, e a gente vai trazer aqui alguns jovens que também talvez se enquadrem nesse rótulo de coadjuvante. Te preocupa o fato de, por exemplo, o Gabriel Jesus ainda não ser um protagonista? Não, acho que não, até porque ele poderia ser protagonista numa equipe de menor expressão. Eu acho que no City, ainda mais no City do Guardiola, você tem uma divisão ali. É claro que muita gente vai apontar o De Bruyne como um jogador especial, e eu sou um desses, mas eu acho que todo mundo ali divide um pouco da responsabilidade. O Gabriel Jesus, nos últimos jogos, inclusive do City antes da parada, ele vinha sendo fundamental, ele vinha jogando muita bola, sendo absolutamente decisivo, e já foi assim com o Sterling, já foi assim com o Bernardo Silva. Então acho que existe uma divisão. Acho que quando você vai para um grande clube, para um dos principais hoje, não estou falando da história não, estou falando do futebol, um dos principais times do mundo, eu acho que isso pode acontecer. Eu acho que isso é natural. A gente vê, por exemplo, em alguns momentos, teve uma temporada, inclusive, que na Liga dos Campeões o Jesus jogava, na Premier League jogava o Agüero. E o Agüero é um jogador muito importante, um dos principais jogadores da Argentina. Então, eu acho que... O maior jogador da história do Manchester City, o Agüero. Então, e ele também ficava no banco, enfim. Eu acho que o momento do Jesus era muito forte, talvez o principal dele, desde a chegada, onde também ele foi muito bem. Ele estava ganhando moral, eu acho que eu podia até... É difícil falar isso até pro Guardiola, eu acho que seria até uma ofensa, né? Falar em titularidade, mas eu acho que o Jesus estava dentro dos padrões do Pep Guardiola, estava sendo titular do time, considerado titular do time. Mas, enfim, eu vou um pouquinho na contramão dessa história. Eu não sei se já é para a gente determinar aí quem que evoluiu mais, ou vai ter uma... Não, a gente pode falar. Não, a gente pode ir falando mais um pouquinho, daqui a pouquinho você faz a sua ordem aí, a sua lista desses 4 de quem evoluiu mais, de quem evoluiu menos, porque... Fala. Não, porque eu acho que o caminho que o Richarlison fez, ele é corajoso e importante, porque o Richarlison, ele passou por uns perrengues, ele foi formado na base do América, né? E aí ele vai para o Fluminense e joga muito bem no Fluminense, você deve se lembrar com muito carinho, sim, né, o Zeca Camargo. E aí, ele, até conversando com a gente, ele falou que tinha algumas propostas, mas de times maiores, mas com a ideia de composição de elenco. O que ele faz? Ele vai para o Watford. E no Watford, ele sabia que ele ia jogar. Então, o que ele fez? Ele apostou nele. Ele falou assim, eu vou entrar na Inglaterra, vou entrar na Premier League, vou jogar, e com esse meu jogo, com o que eu vou desenvolver lá, eu vou ser contratado por outra equipe. Aí ele chega no Everton, já com altos e baixos, mas o suficiente para, não sei se para uma grande contratação, e agora vai ser quase impossível que isso aconteça, mas para vários times importantes do futebol inglês terem certeza que ele já está adaptado, que é um jogador que está no radar. Então ele recebe aqui um oi sumido aqui do Manchester United, um como é que tá dali, sabe, do Chelsea. Sim. Os caras, não é uma aposta, o Richarlison na Inglaterra está longe de ser uma aposta. Então essa é uma atitude corajosa, porque a gente tem a impressão muitas vezes que o cara tem que sair daqui e tem que ir para um gigante. Ele não fez esse caminho, mas vai chegar nesse objetivo. Ele tá com 22 anos ainda, viu, André? Vai fazer 23 ainda em maio, então é um cara que, se a gente for olhar numa comparação mais específica com o Gabriel Jesus, eles são concorrentes na seleção brasileira. Se a gente for pensar na ponta direita, se a gente for pensar até em qualquer faixa, assim, o Richarlison é um cara que ele pode também jogar de centroavante se precisar, porque ele é rápido, ele tem faro de gol. Pensando na seleção na ponta direita, já que é uma briga que o Tite aparentemente tem na cabeça dele, e o Gabriel Jesus talvez tenha recuperado um pouquinho de espaço, né? Ou tenha de repente até conquistado espaço na ponta direita na Copa América. Nessa disputa, pensando nessa faixa do campo, você iria com quem, André? Na seleção, tá? Então, Luizinho, é que eu não gosto disso, né, cara? Você sabe que eu tenho uma... Eu não gosto desse negócio. Essa faixa. Eu sou do tempo que, meu filho, vocês 3 fazem a frente aí. Entendeu? Vocês 2 fazem a frente aí, por onde um cair uma hora, outro cair outra hora. Eu não gosto desse... Eu tava fazendo com o Mauro Betti um jogo que acabou que nem foi pro ar.
Quer dizer, não foi a nossa narração, o jogo foi, porque teve algum problema técnico. Foi um belo trabalho de vocês. Você parabéns, não sabe, não foi pro ar. Não foi pro ar. Você acha bonito passar vergonha em público? Não é isso, cara. Aí sai uma notícia no UOL, sai uma notícia no UOL e você fica bravo. Saiu uma boa. Agora, o que acontece é o seguinte... deixa eu terminar, Mula. Então, eu não gosto muito desse negócio sabe? E voltando ao jogo do Mauro, teve uma hora que eles trocam de lugar. Que foi, Mauro, que aconteceu? Não sei, foi no Manchester United. Um tava caindo para um lado depois, aí eles trocaram. Ou foi no Barcelona, enfim, não lembro. Era a final de 2011. Isso sim, cara, aqui não tá dando, porque o marcador, ele tá me pegando aqui. Quando eu vou cortar para dentro, ele tá me marcando. Troca comigo, eu faço lá, você vem e faz aqui. Eu gosto do futebol assim. E concordo muito com o Alê. O Richarlison é um cara que ele sai do Brasil sem frequentar a seleção brasileira. Sem frequentar. Ele vai ganhar protagonismo lá e, como disse o Alê, depois de apostar nele. Porque tem cara que vai para lá e dependendo do time que vai, a convocação dele passa a ser automática. O próprio Arthur, que depois se quiser a gente falar dele... Ele vai falar com mais calma dele. Porque assim, ele é convocado para a seleção brasileira em vários momentos, porque é o Arthur do Barcelona. Porque bola, né, não tem. Mas dentro desse contexto, tá? Então, pegando aí o que você falou, galera, vamos fazer à frente, vocês três fazem. O Richarlison me parece um cara mais completo para você chegar e falar, vamos fazer à frente, porque eu acho que ele é mais versátil que o Jesus, não? Não. Não? Não, para mim é exatamente o contrário. Principalmente sem a bola. O Jesus é... Tanto é que... O Richarlison volta muito, Mauro. O cara é um cavalo. Não, mas o Gabriel, inclusive, em números Aí você pode falar de orientação, pela qualidade do time, enfim. Mas o Gabriel é impressionante. O Richarlison, eu concordo contigo, mas o Gabriel é mais impressionante. Tanto é que... Por um outro lado, é o melhor volante artilheiro. Até um dado, né, Mauro? Naquele jogo contra o Real Madrid, no Bernabéu, que ele joga muito, ele foi o melhor. Se não foi o melhor em campo, estava ali colado com o De Bruyne. Sim. Ele foi o cara que mais roubou, mais finalizou, que mais deu tudo pro time do City, né? Impressionante, ele estava na lateral esquerda, assim. Eu gosto muito do Richarlison, para deixar claro, mas eu acho o Gabriel mais versátil, assim. Por exemplo, o Gabriel, ele começou ainda na base do Palmeiras e no próprio time de cima, do lado esquerdo como cortando por dentro. Ele era mais um meia, quase um ponta pela esquerda do que um centroavante. E ele joga, e com o Tite, a partir da Copa América do ano passado aqui no país, ele começou a jogar também pelo lado direito, como jogou algumas vezes pelo City. Então ele é um jogador que consegue ser muito versátil, ele pode fazer os três lados. O Richarlison também faz a esquerda, mas faz melhor o comando de ataque e o lado direito. E entendo que o Richarlison não vai ter problema nenhum também de jogar no lado esquerdo, que não houve tantas oportunidades, também porque o lado esquerdo, em termos de seleção brasileira, tem Neymar e muitas ótimas opções. Mas assim, também vejo o Richarlison com o mesmo jeito, mas eu entendo que é mais versátil, mais inteligente taticamente e mais talvez disposto o Gabriel do que o Richarlison. E tem mais faro de gol, né? Eu acho também que o Jesus é mais técnico. Eu estava tentando lembrar o jogo do Jesus, que ele foi protagonista, foi contra o Real Madrid, que ele jogou muita bola. Eu falei, O Luizinho falou, presta atenção. Isso. Eu estava procurando enquanto ele estava falando. Mas eu acho o Jesus mais bola, mas eu acho os dois que tem muita versatilidade, mas eu acho o Jesus mais bola, mas eu já acho o Richarlison mais sangue nos olhos para quem domina o idioma. Eye of the Tiger. Vou falar devagar. É o corredor do tigre? É boa. Vacation Tendencies. Vacation Tendencies é muito maravilhoso, meu Deus do céu. Eye of the Tiger. Tem uma coisa que eu vou... Eu vou dar uma estragada no programa, mas eu preciso falar que o... não se preocupa, filho. Você tá fazendo isso já faz um tempo. A gente tá acostumado. Obrigado. O André falou o negócio das faixas, né? Tem muita gente fica muito atento ao desenho tático, ao número, ao 4-4-2 e tal. Aí, há muito tempo atrás, eu já estava com o meu saco cheio desse negócio de... Agora mudou para 3, 5 coisas. Agora mudou para 4 coisas. Agora não sei o que. Agora não sei o que lá. Eu estava completamente embriagado nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Aí eu peguei o comentarista que ama isso, que é pica, assim, que é monstruoso, que evidentemente eu não vou falar o nome, e comecei a tomar com ele. Falei assim, irmão, deixa eu falar uma coisa de coração.
2007 isso. Eu fazia Mali o futsal e olhe lá. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Esse negócio aí que você fala toda hora da posição, do plano tático, do esquema tático, do número, do desenho, cara. Ó, vou te falar uma coisa. No jogo de verdade, pra valer, isso não existe, irmão. O cara tá ali no campo, ele mesmo não tem nada a ver com o treinador, com nada. Às vezes ele vê uma brecha, ele vai por ali, depois ele já não tá mais lá. Às vezes ele vai para lá porque tá sombra. Às vezes ele vai ali para pegar água e ficou ali. Às vezes tem um montão de coisa do jogo, da vida real, que não é esse esquema tático todo que você fala. Eu falei, já me preparei para ser demitido, porque o homem era forte lá, era o primeiro. Aí ele tomou um belo gole de cerveja assim. Se equilibrou, porque de vez em quando ele dá. Bate o medo de vez em quando, né? Aí ele pegou e falou assim: Ale, você tem razão. Eu falei: caraca, você tem razão. Ele falou: você tem razão. Eu enxergo mais o jogo do que os treinadores. Aí eu larguei a cerveja, larguei os petiscos e fui embora, porque o jogo da vida real, ele é muito diferente, cara, principalmente quando você tem a bola. Quando você tá no momento defensivo, todo mundo tem as suas obrigações, você tem ali as suas, como se fossem as suas tarefas, você tem que fechar os espaços e tal, mas quando você tem a bola, cara, quanto mais desobediente, no bom sentido, você for, é melhor pro teu time e pior pro adversário. Então, é muito de jogar bola no melhor sentido da palavra, de perceber uma brecha, de perceber um espaço. Tem alguns movimentos que são ensaiados, evidentemente, inclusive de fazer um facão, de você tirar um centroavante para a entrada de um lateral, às vezes. Isso acontece no dia a dia de treino. Mas muitas das coisas são coisas do cara, do jogo, da bola, do jogador.